vou falar sobre os sistemas de entrada na Terra e os seus mundos. Bom, em primeiro lugar, por que muitas culturas têm o seu Deus regente como um ser que surge de forma misteriosa, como o Tupã, por exemplo. Ele vem primeiro em forma de águia, de arara, depois de tartaruga. Então é narrado que ele vem dos mundos imaginários e vem ocupando corpos na Terra, que é uma Terra criada por outro ser. Então ele vem de outros mundos, tentando se adaptar à Terra. E ele vai perguntando, como faço isso? Aí vai ter com a tartaruga, vai ter com a arara, para aprender como lidar com o seu corpo e com as essências da Terra. Essa é a forma que ele encontrou para se adaptar aqui. Ele veio das ilhas etéreas, né? E voltou para lá. Mas ele habita também nos raios, de acordo com a cultura. Ele habitaria nos raios e em outras formas de manifestação. Já o sistema Terra, como funciona? Tem os seres que já cumpriram seu papel. Tudo começou com uma experiência de seres já evoluídos, vindos de outras regiões do cosmos, que fizeram uma experiência de DNA, vindos de Aldebaran, das Pleiades. Essa experiência durou muito tempo e os seres primordiais, que possivelmente até foram humanos, eles evoluíam seu DNA e se tornaram deuses, como por exemplo os Shiva, os seres altos, os gênios. Os gênios são da Terra, na verdade, mas todos que habitaram corpos, eles foram evoluções de DNA que aprenderam a manipular os gênios e até os seus próprios corpos e as suas próprias mentes. Então eles eram como se fossem Atlantes. Membros de uma civilização mais evoluída, que dominaram a evolução na Terra e se tornaram o itinerário de Io. Mesmo Zeus, Hermes, esses seres, eles tinham um enredo de evolução no itinerário, evolução de narrativa, né? Aquele tipo de narrativa, quais foram as conquistas, qual foi o seu enredo na Terra, né? Foi por isso que eles se evoluíram para seres mitológicos. É o chamado narrativa do herói. Então esses seres que evoluíram, a eles foi dado a mão alta de governo sobre a Terra, o domínio sobre os entes e tudo mais. E aí eles foram para Locas, que são lugares no cosmos, onde cabe a eles distribuir as almas, onde foi formado a roda de Sansara, onde a cada um é dado o que é devido. Então eles foram responsáveis por organizar. Então, por exemplo, o Atlas era quem carregava o mundo nas costas, segundo a mitologia. Então isso foi para um funcionamento. Então se você é contra o funcionamento, então carrega você o mundo nas costas. Por exemplo, Hades dominava o submundo. Você é contra o funcionamento dessa forma? Então vai dominar o submundo para ver como é. Zeus regia todas as criaturas, você é contra isso? Vai lá reger então, é mais ou menos assim. A cada um, segundo sua evolução, foi dado um papel no funcionamento do itinerário. Até que o tempo fosse superado. Como por exemplo tem um poema dos tempos egípcios, onde o Tote narra que haveriam tempos difíceis, onde a divindade seria
enfraquecida, seria limitado o pensamento humano. Tenho que encontrar esse poema, procurei muitas vezes, não achei mais. Que foi mais ou menos a narrativa da transição entre a mitologia egípcia e a mitologia grega, né, que são sucessoras. Embora o velo de ouro venha de Ciro, a região da Mesopotâmia, para gerar a Europa, né? Mas os próprios filósofos gregos narram que os egípcios eram bem mais ancestrais. E narram também que os egípcios vieram de terras atlantes cujo resquício do Atlântida estava no Brasil. Então, mesmo os gregos criaram colônias aqui no Brasil. E temos também relatos de seres como os índios entravam em contato direto, seres intraterrenos, de Agartha, conta que havia 7 cidades nos tempos áureos do Brasil, onde estavam em consonância com o cosmos, essas cidades. O controle, a própria situação digamos assim, das cidades comando cósmicas, elas denotam conflitos que ocorreram e essa ordem foi superada ou extinta. Porém, a Terra como um corpo, ela possui os chakras, os centros de energia, como por exemplo São Lourenço, ou eles falam também das rochas do Stonehenge, falam vários lugares no mundo que tem esse tipo de centro energético da Terra, um ponto onde flui algum tipo de energia, sejam energias de criatividade ou de conflito, alguma tônica não humana, mais cósmica, que emana sobre a Terra, em relação até mesmo com os astros, né, com o Sol, com a Lua. Então, os gênios e tudo mais estão submetidos a essa mão alta do itinerário de Io. E essa tecnologia, esse poder, está acima da tecnologia, é um poder de merecimento, um cargo que você possui pela sua evolução cósmica, seja na Terra ou no cosmos inteiro. Por exemplo, a participação de Jesus, que foi reconhecido por todos como o Filho do Criador. E ele teve uma participação tão grande que ele abarcou a cultura inteira, quase da Terra inteira, né? Isso foi um feito muito grande, porque até então cada cultura, cada local tinha sua cultura diferenciada. E ele é narrado mesmo pelos filósofos gregos, né, como um líder, seria o líder, né, tanto que eles narram que a narrativa de Roma com Jerusalém criaria um filho de Júpiter, né, Deus Pai, e que tem uma relação entre Dante Alighieri narra relação entre Roma e os judeus nesse quesito, que os próprios judeus não aceitaram ele como rei. Foi mais uma questão de Roma, como Roma tinha uma visão muito óbvia nesse sentido, cultural, foi dado a ele esse destaque. E o que mais eu posso falar sobre isso? Atualmente a Terra está desequilibrada nesse quesito. Vai estar havendo um conflito para saber qual a religião está mais certa. Mas a verdade é que cada ser tem a sua evolução no cosmos. E cada um tem sua responsabilidade. Os egípcios tinham muito aquela questão do peso das almas, do medir a alma do peso de uma pena, se ela tivesse, e aí eles destinariam eles para as locas corretas, locas cósmicas corretas, que seriam os mundos, né, a trajetória das almas.
Agora, a questão é que estamos submetidos a esses entes, esse itinerário de Io. Io seria Júpiter, Deus Pai, Io, Deus, né? Então, vou parar por aqui, até mais.